Eu estava observando em alguns vídeos, né, que tem que ver com essa questão de espectros políticos, né, de direita e esquerda, e assim, tentando pensar, ponderar um pouco sobre o nível de malefícios ou de prejuízos que isso poderia causar dentro de interesses dos homens solteiros, né? Porque assim, se for observar, tanto direita quanto esquerda não estão nem aí com homem solteiro. Então não tem por que o indivíduo ficar idolatrando um partido A, um partido B, se o próprio Jesus disse, né, que o meu reino não é deste mundo. Então a solução, ela não parte necessariamente do mundo físico material que a gente tem aqui hoje, entende? Principalmente dos governos que fazem parte de todo esse sistema. Afinal, os governos foram oferecidos a Jesus no deserto. Então eu estava ponderando um pouco sobre essas questões, né, e assim, argumentos nesse sentido de prejuízo, né, em relação aos interesses dos homens solteiros, porque no fim é como se tu estivesse pagando por coisas que tu não vai receber, entende? Tu tá trabalhando, tá tentando se esforçar, né, sendo que a maior parte dos impostos vão ser desviados ou para roubalheira ou então para benefícios assistenciais de outros, né, que não tem que ver com tipo a tua classe ou aquilo que tu pertence. Entende? Tá certo que assim, tu tem que não entregar o país, né, digamos assim, mas só que ao mesmo tempo tu tem que ver o que tá te beneficiando ou não, nessa questão toda, porque cada um vai ver o seu interesse. E aqueles que estão sendo beneficiados simplesmente não estão nem aí, porque o Brasil, infelizmente, é assim, é um país corporativista. Quer dizer, as pessoas elas vão defender o que é delas. Eles não vão pensar de uma forma universal, global, né, o que pode afetar aqui e ali, não. É cada um na sua classe ali em especial e os outros que se ferrem, né? Então, geralmente, embora a direita e a esquerda elas pareçam opostas, ambas operam dentro de uma estrutura que prioriza então a estabilidade social e o bem-estar coletivo. Geralmente, os dois vão estar focando tanto em famílias como também as mulheres, né, que é a maior parte do eleitorado. E às custas de quem? Da mobilidade do capital do homem jovem solteiro, né? No caso, uma boa parte das pessoas que vão compor, ou então já estão compondo a força de trabalho do país, quer dizer, tu tá pagando por coisa que tu não vai receber. Então, já até estava vendo com alguns colegas essa questão do INSS, da Previdência, né, da pirâmide estatal, e simplesmente chegando nessa conclusão de que, basicamente é como se fosse um roubo, porque tu tá contribuindo, mas tu não tá recebendo. São outros, né, que estão usufruindo do teu trabalho, mas quando chegar a tua vez, tu não vai... você não vai ter o que simplesmente usufruir, né? Então, assim, isso assim, observando os governos, né, como um todo, e se vê de fato que a profecia bíblica, ou então os elementos bíblicos aí que estão descritos nos livros, eles realmente fazem um certo sentido, porque não tem por que tu pegar e guardar tesouros na terra, né? Onde a traça corrói, ou tu colocar tua esperança no governo A, no governo B. Porque, na verdade, eles vão fazer o interesse deles. Até no livro do Boris Fausto, né, que era a História do Brasil, ele explicava lá que na República, quando surgiu ali em 1889, tu tem uma série de corrupções, né, e assim, basicamente, eles colocaram aquilo para se beneficiar a si. Quer dizer, o estamento burocrático estatal, ele existe para beneficiar quem está lá. Tanto que até mesmo esse pessoal que diz que é ANCAP, que crê no anarcocapitalismo, etc., uma boa parte quer fazer parte do governo. Entende? Eles querem simplesmente se apoderar da estrutura. Não é para acabar com ela. Isso daí é discurso para enganar trouxa, mas no fim angariar votos para eles fazerem parte da nova burocracia estatal. Entendeu? Para repetir todo o processo de novo. Entende? Então, assim, se fosse observar, vamos olhar aqui a parte da esquerda, né? Na esquerda o foco é a redistribuição de renda. O que já é assim bem hilário, porque para tu ter uma redistribuição, uma distribuição, tu tem que ter o que distribuir, né? E aí, quem que tá gerando riqueza, quem que tá fazendo a produção, né? Quem que tá sendo produtor de fato para repartir, entende? E outra, o governo vai utilizar desses recursos? Será que ele vai reter uma parte para ele, né, fora os impostos e etc, ou então desviar alguma coisa aqui, outra ali? E aí, com base então nessa massa de manobra que vai servir então como rede para suposta segurança nacional. Então, muitos jovens hoje, eles observam o seguinte, que esses programas sociais são direcionados a famílias de baixa renda, a mães solteiras, né, incentivando promiscuidade, enquanto ele está pagando. E pior ainda, né, estatisticamente, os que estão no topo aí da produtividade bruta, né, nesse sentido, e também na base da utilização de serviços públicos,
como por exemplo saúde, assistência, são justamente pessoas que, tipo, não tem que ver nada com ele. Então acaba sendo assim o homem solteiro o maior pagador líquido de impostos, só que sem ter o retorno, digamos assim, institucional, ou mesmo em termos de benefícios assistencialistas nesse sentido. Quer dizer, tu tá pagando, mas tu não vai receber. Justamente porque tu é jovem e você pode trabalhar e não sei o que, mas só que uma série de outros penduricalhos tá ali usufruindo. Enquanto tu tá ali trabalhando, se matando para poder conseguir alguma coisa. E aí geralmente você tem então essa visão, né, de que o governo, tanto de esquerda, de direita, eles vão tirar dos ricos para dar para os pobres, não, negativo. Eles vão tirar do cara que tá em condições, né? E aí supostamente entregar isso para outros que estão em condições desfavoráveis, ou então até em estado de vulnerabilidade, mas é uma justificativa também para ele tirar o dele. E aí ficar usufruindo dos recursos, aumentando o gasto público, fazendo um monte de coisas erradas. Frequentemente os jovens, então, em grupos considerados privilegiados, eles são muitas vezes preteridos, né, em políticas de cotas ou incentivos de contratação. E aí, qualquer percepção que se gera, o sistema dificulta a entrada desses jovens, né, homens, no caso, ao mercado de trabalho. Então, é uma questão lógica, entende? Programa de transferência de renda, sendo que tem alguém que está produzindo, que supostamente vai ser o jovem solteiro. E é curioso porque geralmente o pessoal bate muito em cima da geração Z, dizendo que não quer trabalhar, é a geração neném. Só que veja bem que eles não estão se submetendo a certas coisas que as gerações antigas do passado se submetiam. E isso daí é de se levar em conta. Muitos acreditam que a direita, né, é o refúgio desse grupo, então agora eles vão para a direita. Né? A esquerda está só ferrando com todo mundo. No caso aí, principalmente eles, que não tá pagando, não vão estar usufruindo de nada. Agora, na direita, aí tu tem lembrando os dois lados, feminismo básico, tá? No lado da direita, esse refúgio aí ele já vai para outra questão, porque a pessoa vai achando que a direita vai ser acolhedora, vai fazer essas coisas, né? Mas geralmente o que a direita faz? Ela defende isenções fiscais para casais casados e dependentes. Então esses caras, eles pagam menos imposto. Mas tu, que é solteiro, tu vai pagar 100%. Um solteiro, por não ter dependentes, paga a alíquota cheia e não recebe bônus por constituir família. Então até nisso o sistema é filha da mãe. Porque tu vai ter que continuar sustentando os outros, entendeu? Pagando imposto, fazendo um monte de coisa. Mas tu não vai receber e ainda por cima, frequentemente você vai ser visto aí nesse sentido de, por tu não ter dependente, tu vai pagar a alíquota cheia. Né? Nesse espectro conservador, nesse sentido, o que acontece? Ele pressiona o homem para o papel de provedor. Quer dizer, tu já é provedor de todo mundo já na esquerda, entendeu? Porque ele está coletivizando os recursos, está distribuindo renda. Tanto faz que tu está defendendo... É bem que o 38 fala, né? Tu tá pagando para ser sodomizado. Tu tá pagando para ideologizarem as crianças, os filhos. Tu tá pagando pela própria destruição da nação. Entende? Ao investir em tesouro direto, a fazer essas coisas, ou então até mesmo, né, de certa forma, apoiar, né, campanhas políticas de esquerda. Mesmo com toda essa visão, né, veja que as pessoas que são contrárias, elas estão vendo o lado delas. Entendeu? Nesse caso aqui, é uma análise a partir do cara solteiro. O que tu tá ganhando votando em direita e em esquerda? Entendeu? O meu reino não é desse mundo. Não tem o porquê, né, colocar esperanças em político A ou político B. Principalmente se tu tá sendo prejudicado nas duas frentes, né, vamos colocar assim. Então qual que é o gap nesse sentido? Né? Tu tem aí então os homens sendo transformados em provedores, tanto da mulher via Estado, das mães solteiras, e dessas agendas, né, que tem que ver com os benefícios, as cotas, né, assistencialismo só para elas. E tu tá pagando, mas não tem nenhum tipo de incentivo legal, alguma coisa assim, que vá beneficiar de fato os solteiros. Tá? O gap de gastos e benefícios, né, existe uma teoria econômica que tem que ver com essa questão dos homens jovens, no caso aí os financiadores universais, né, da sociedade, eles acabarem tendo tipo alguns fatores, né? No caso, qual que é o impacto do jovem solteiro? Né? Hoje em dia, por exemplo, no caso da carga tributária, ela é extremamente alta em cima dele. Porque como ele não possui deduções por filhos, né, e por cônjuge, o que acontece? Ele paga mais, trabalha mais, entende?
A questão de retorno de serviços, quer dizer, ele está pagando imposto, mas o que vai retornar para ele? O retorno é extremamente baixo. Outros é que vão utilizar as políticas, outros que vão receber os auxílios, outros que vão usar do assistencialismo. E, infelizmente, o governo vai direcionar isso dessa forma. E se ele mesmo não estiver usando os recursos para ele, né? E fora o mercado de trabalho, que vai ter alta competição e pressão em cima do solteiro para simplesmente se sustentar dentro de uma pirâmide que ele está pagando, mas que ele não vai receber, que é a pirâmide previdenciária estatal. Então, o argumento de que os impostos são direcionados a interesses femininos, ele se refere ao fato de que elas, principalmente, estatisticamente, utilizam mais o sistema de saúde público ao longo da vida e são as principais beneficiárias de programas de transferência de renda, focadas, obviamente, na criação de filhos, né, porque é para perpetuar, então, o sistema. Então, enquanto tu trabalha, elas vão e geram, só que nem isso elas estão cumprindo, né, porque a taxa de natalidade está caindo. Então, é bem curioso, né, o que vem acontecendo, né? Geralmente, os defensores desses sistemas, né, o que acontece? Se argumenta que a estrutura previne o colapso social. Então, o fato da próxima geração ela dever ser criada, né, traria, então, um benefício a longo prazo. Só que quem quer saber de benefício a longo prazo se tu tem uma moeda fraca, se tu tem um governo corrupto? Não, o pessoal quer saber do agora. Entende? Então, assim, é importante ver o que está acontecendo, porque de fato há um tipo de sensação, né, do homem solteiro, principalmente, esse vazio de representação. Quer dizer, para onde tu correres, tu vai estar se ferrando. Tanto faz se é direita ou esquerda. Entende? Alguns veem que, não, vamos votar branco ou então nulo, porque tanto faz se é o Lula ou se é algum outro candidato, né? Eles vão estar aprovando leis feministas sempre, vão estar utilizando dos recursos para poder ou gastar mais ou então investir em outras coisas que não vão dar prioridade para homens jovens. E eu sei que, assim, tem no canal aqui uma galerinha assim, de 13 a 17 anos, né, que ouve. E aí você pode estar se perguntando nesse sentido, né, mas o que será do futuro, né, dentro de um sistema desse que tu vai trabalhar e outros que vão usufruir daquilo que tu tá simplesmente contribuindo, né, socialmente falando. Infelizmente, é um tipo de ponderação que já tem que ser começado a desenvolver para poder não esperar assim, muitas coisas surpreendentes no futuro, né, que vão estar acontecendo. Então, geralmente, o que acontece é o surgimento de movimentos offline. Então, ou até mesmo de economia paralela. Então, o que acontece é o peso desses impostos, né, principalmente o governo de esquerda, até mesmo de direita, né, que os caras eles prometem não aumentar imposto. Mas veja que ninguém fala em diminuir imposto. Então, isso daí é outro ponto também que deveria ser analisado. Aí os jovens têm migrado então para modelos de trabalho que folgam. E aí que saem dessa estrutura estatal convencional. O que eles fazem? Pegam criptoativos. Então, homens jovens estão optando por Bitcoin. Eu mesmo peguei e quis nem saber. Botei uns 10 mil, ou até mais dinheiro, né? Porque ao longo do tempo, eu não sei exatamente quanto. Quando o Bitcoin ainda estava 170k ainda. E aí ele tá rodando, entende? E aí vai comprando mais e mais, porque o halving vai acontecendo, vai valorizando. E mesmo se for a zero, eu não tô sustentando o Estado que vai ser usado para sodomizar os outros. Entende? A melhor forma é ou voltar com os pés, né, saindo do país, ou tu simplesmente pegar e desinvestir. Entende? Teu dinheiro não vai ser usado para fazer material de escola, para ideologizar a criança de 5, 6 anos de idade. Então é complicado, né? Mas geralmente os solteiros jovens, eles têm essa visão assim a longo prazo, essa questão do investimento, geralmente em coisas até de risco mesmo, porque não tem outra escolha, entende? Ou é isso, ou é continuar no legacy, no sistema tradicional, entendeu? Nessas questões de mentiras, né, que os governos, os políticos contam, tá? Principalmente o dinheiro fiduciário. E esse interesse, então, maior em termos de finanças descentralizadas, né, que são as DeFi. Não apenas também na especulação, mas também uma tentativa de proteger capital e também se proteger até mesmo o sistema tributário, né, que é punitivo na visão de muitos deles. Outros optam também por prestar serviços para o exterior, e aí vivem em países com menor custo de vida. Tem uma galera migrando para o Paraguai, entendeu? Até mesmo a Venezuela está parecendo um bom lugar para se viver agora. Se bem que é interessante, né? E a ideia, né, se o meu país me taxa para eu sustentar interesses que não são meus, eu vou levar minha produtividade para onde eu estou sendo valorizado. É simples isso daqui. É um macaco mudando de árvore. Entende? E aí o êxodo masculino, né, o quiet quitting social.
Né? Quer dizer, um fenômeno que é observado em países como a Coreia do Sul, Japão, curiosamente, né? Porque se for analisar os aspectos relacionais desses países, péssimo, entendeu? No Japão, o cara tem que declarar renda para a mulher, tem que entregar a renda dele para a mulher e ainda tem que se sentir feliz ainda por receber uma mesada para provar o tão homem de verdade, né, que ele deve ser, entende? E na Coreia do Sul também é um sistema parecido, só que tem ali algumas diferenças nesse sentido, mas tu tem um desengajamento então de metas tradicionais de sucesso. Então o cara ele vai pensar bem, né? O país está taxando para tu sustentar interesses que não são seus, outros vão estar se beneficiando. Então o que você faz? Mete o pé, né? Então você leva a sua produtividade para onde você está sendo valorizado. Entende? É um fenômeno que está sendo observado em vários países, né? Que é o seguinte, é menos ambição e mais lazer. Eu não estou dizendo que isso é certo, é a tendência. Então, se o esforço extra é tributado, né, de uma forma bem agressiva e o prestígio social, né, de ser o provedor desaparece, qual que é então o tipo de estímulo que vai ter? Não é minimalismo? Quer dizer, os caras pegam, eles vão trabalhar então o suficiente para se manter e não vão acumular nada. Entendeu? Comamos e bebamos que amanhã morreremos. É bem essa a ideia. Entendeu? Quer dizer, focar em sobrevivência e em hobbies. O trabalho e lazer, trabalho e lazer. Sem acumulação, sem família, sem uma série de aparatos, porque o cara vai estar sustentando o sistema, ele vai estar dando o que o sistema quer, que é a força de trabalho dele em prol do sustento de outros. E zero benefício para ele. Entende? E isso, assim, observando nos dois aspectos, né, tanto direita quanto esquerda. Tá? Alguns tendem a ir para essa tal de nova direita ou direita libertária, né, e infelizmente abandonar o conservadorismo clássico, que tem que ver com... simplesmente é o conservador que conserva os erros da esquerda. Então é uma ruptura, né, dentro da própria direita que está acontecendo, onde um homem jovem solteiro vem se afastando do conservadorismo e se afastando da família também, abraçando o quê? Um libertarianismo radical. Quer dizer, o fim do assistencialismo. Eles não querem a ajuda do governo. Eles querem que o governo pare de tirar deles. Entende? Só que assim, não tem vácuo de poder, né? Embora se tire o governo, outros piores surjam. E aparecem e aí governam. Não tem um vácuo. Entendeu? Ou se torna aqueles principados antigos, né, do período medieval, ou então do início da Renascença, que tinha ali os ducados, os principados e tal, com seu exército e tal. Mas só que assim, sem um governo central forte, né, que unificasse o país, né? Então, geralmente vai acontecer esse tipo de coisa, assim, nesse sentido de haver essa tendência. Tá? E além dessa questão do afastamento do conservadorismo, o afastamento também da família. Tá? Geralmente a crítica, então, em torno do matrimônio legal, porque isso daí está sendo assim, o mais regulado de todos, que é o casamento civil. Até o 38 mesmo fala, né? Tipo, meu estado civil é solteiro, pô, nem aliança eu uso. Porque o casamento bíblico, ele não tem assim, uma cerimônia formal, não tem isso escrito. Entende? Nesse sentido, assim, o que tu tem são relatos culturais da forma que acontecia. Entendeu? E aí alguma mudança ali, outra aqui. Mas só que no geral tem que ver com o homem deixar pai e mãe e se unir, né? Só a mulher que tem que ver com essa questão assim da geração de filhos, né? Então o cara tá casado espiritualmente, entendeu? Sob a liderança de um pastor, um líder espiritual perante Deus, né? E não perante um estado que é cheio de regras que vão contra até mesmo o que foi comentado, né? Que o casamento bíblico é um casamento do tipo que virou crime, né? Aqui no Brasil. Então o casamento civil é um tipo de contrato estatal de alto risco e zero recompensa financeira. Zero recompensa de fidelidade, até mesmo de valores espirituais. Então, onde o Estado intervém na divisão de bens, né, obviamente que a coisa desvantajosa vai acontecer justamente para quem acumulou o tal do capital. Então, se o cara tem dinheiro, tem casa, se prepara que se tu separar, né, dentro de um casamento, tu vai se ferrar. Entende? Não tem o que fazer, não tem para onde correr. Não tem como voltar ao estado original, né? O cara ter simplesmente ficado solteiro, ou então permanecer nesse estado. Qual que é o impacto da sociedade? O pessoal vai buscar um tipo de paradoxo. Vai ser gerado isso, né? Não tem assim para onde correr. O sistema ele precisa da produtividade da geração Z, dos jovens, entende? Precisa dos impostos desses homens para sustentar coisas que eles não vão receber nada. E precisa disso tudo para se manter, só que o grupo ele vai se desinteressar. Entendeu? Ele vai querer trabalhar menos, vai querer consumir menos, ter menos filhos ou não ter nenhum.
E, curiosamente, esses que seriam os próximos pagadores de impostos, né? Os próximos escravos, digamos assim, no universo 25 estatal. Então, o estado de bem-estar, né, ele entra numa crise de sustentabilidade, não tem como sustentar isso. O governo vai gastando mais, vai tirando mais, né, dos homens solteiros, dos homens jovens, entendeu? Eu só não entendo assim como muitos não estão percebendo isso, né? Talvez a questão de nível de educação, ou então até mesmo os jovens mesmo, não estão nem aí para isso. Alguns estão sendo muito bem influenciados por esses pães e circos, né, que se colocam por aí, pirotecnia toda, só para tirar esse problema de que eles vão estar contribuindo, mas não vão receber nada. Quer dizer, vão pagar para uma sociedade falida e quando chegar a vez deles, eles mesmos vão ser falidos 2 vezes. Entendeu? Agora, o que acontece, né? Geralmente, tá? Essa tese aí de que os jovens solteiros eles carregam um fardo desproporcional em relação ao contrato social moderno, tudo isso tem base de fato fiscal e base demográfica concreta, não é um negócio inventado. Entende? Independente da ideologia assim, que se adote ou então que se perceba, o Estado ele tende a ver o solteiro como um tipo de... é um objeto, né? É um solteiro produtivo, né? Um doador líquido. E o casado / família são simplesmente e mulheres, né? São os receptores dos subsídios. Quer dizer, tu que é solteiro, tu vai produzir, tu vai se esforçar e tal, tu vai pagar mais imposto, tu vai estar voltando numa direita e numa esquerda que vão se ferrar, vão te ferrar, né, também, e vai estar achando que vai estar salvando o Ocidente com isso, quando na verdade tu está causando a própria ruína, que não está vivendo o que tu poderia viver, e além disso não está usufruindo do que poderia também. Daí o que acontece? É uma desvantagem fiscal. Economicamente, o solteiro paga muito mais para viver em relação ao Estado do que outros grupos. Entende? Então, assim, geralmente, em relação ao Brasil, né, no caso, casamento e paternidade geram deduções. O solteiro paga 100% da sua renda, quando ele recebe, né, no caso aqui é tributável, sem desconto por dependentes. Qualquer penalidade, né, um indivíduo solteiro, por exemplo, que ganharia 10 mil reais, vamos pegar aqui um número absoluto, ele vai pagar muito mais imposto que um casal que ganha 5 mil cada um. Entende? Mesmo que a renda seja a mesma, o Estado ele vai punir a concentração de renda que tem no CPF do solteiro. E o pessoal acha que não tem assim um imposto, não. Realmente não tem nominalmente falando, mas só quando for comparar, né, os dois casos, por não ter dedução, pelo fato de tu estar gerando outros escravos pro governo, tu vai ter que pagar mais, entendeu? E fora o custo de vida também, né, dependendo do local onde a pessoa vive, aluguel, internet e energia, são pagos sozinhos, né? O cara que mora sozinho está pagando integral. Agora o que acontece? Os sistemas tributários atuais, eles simplesmente levam então a essa conta simples de que não compensa. Entende? Não compensa. Essa maior vulnerabilidade, digamos assim, individual. Então a carga tributária ela vai recair então sobre o jovem produtivo, é tu que está fazendo, não é os vagabundos por aí. Entendeu? É o jovem produtivo. Aí alguns estão fazendo o quê? Metendo o pé. O retorno é simplesmente filtrado então por critérios que excluem, né, no caso dessa pessoa. Tu tem uma prioridade dos governos em cima da família e também em cima do gênero feminino. Programas como o Bolsa Família aqui no Brasil tem um foco estatístico em mulheres, né, que representam mais de 80% dos titulares. E fora as crianças também. E homens solteiros sem filhos são os últimos da fila. De qualquer tipo de auxílio estatal. Meio que tu vai trabalhar e dane-se, entendeu? É que nem o Lula falou lá, eu até interpreto esse ponto aí, porque não são esses homens solteiros que vão estar utilizando os benefícios do Estado, né? Mas ele falando que o pobre ele tem que trabalhar. Entenda-se, o homem solteiro, entendeu? Que tá buscando uma ascensão, não, tu tem que trabalhar, entende? Tu não tem que estudar, tu não tem que se aperfeiçoar. Saúde pública, os homens morrem mais cedo. Utilizam menos o sistema de saúde preventivo. Já no caso delas, elas não só utilizam o sistema de saúde fortemente, mas tu tem também até mesmo os idosos, né, que são financiados por meio desses programas. E aí tudo com base na produtividade do jovem, que vai pagar, mas não tem garantia de que vai receber. A expectativa de vida e previdência, os homens contribuem aí, mas só que eles vivem menos. Em média, um homem solteiro financia a aposentadoria de terceiros por mais anos do que ele mesmo próprio usufruirá, se ele usufruir, né, desse tipo de sistema. Fora a crise educacional, né, a gente poderia pegar essa parte aí que é mais na minha área, né? Crise educacional, vácuo de apoio, o governo não apoia. Nesse sentido, existe um argumento aí de que o Estado, o que acontece? Ele investe menos no desenvolvimento do jovem masculino. Tanto que, se você observar,
Estatisticamente, há um declínio no nível de homens que estão aí se formando em curso de graduação. A maioria são mulheres nas universidades e elas que possuem mais escolaridade média. Beleza, os caras podem até falar assim, mas o cara tá saindo por causa disso, por causa daquilo e tal, só que assim, cadê o incentivo? Entendeu? Tem algum incentivo? Entende? Porque é simplesmente um sistema de retroalimentação. Hoje em dia, para tu colocar na cabeça do jovem que ele precisa estudar, é difícil, porque ele não vê assim, um benefício prático nisso. Principalmente quando ele observa que mesmo se formando, não tem assim, uma garantia estável de emprego no futuro. Só que assim, o estudo ele não serve para ficar rico. Entende? Ficar rico são outras medidas, né? Eu posso até fazer um vídeo depois sobre isso, mas só que é outra questão. O estudo ele serve para ampliar a sua visão de mundo, para você ter outras possibilidades, para você simplesmente enxergar, né? Fazer uma leitura de mundo correta, não ser manipulado e principalmente ter assim, uma visão diferenciada acerca de certos problemas sociais e medidas que venham a te beneficiar, no sentido de saber como se posicionar, o que agir, o que fazer em certas situações, né? Principalmente no tocante à história. Entende? História e geografia, as disciplinas servem para isso. Entende? Para simplesmente mostrar, expandir então essa visão, tá? E levar as pessoas a serem mais conscientes, digamos assim, do que elas estão fazendo. Só que infelizmente na própria base do ensino fundamental, ensino médio, né, tu vê que ali mesmo já há um desincentivo muito grande, principalmente nos jovens ali masculinos, tá? E se observa então justamente isso. Então tu tem um risco, né, muito grande, porque os homens jovens eles são infelizmente as maiores vítimas de violência, vítimas daquela palavrinha lá que começa com su e 3 pontinhos io, né? E aí o que acontece, né? Pouquíssimas políticas públicas financiadas com dinheiro público em prol de campanhas, né, que são desenhadas simplesmente para lidar, né, com esse tipo de coisa. Ou até mesmo com a saúde mental do jovem, entendeu? Não tem muito, entende? Então assim, é um negócio assim bem ruim, né, que você observa. Então tanto a esquerda quanto a direita tem mais argumentos que dava para falar, mas é ruim, né, fazer essas coisas, mas só que assim, tu observa que tanto a direita quanto a esquerda, eles não estão nem aí para homem solteiro. Não tem por que tu idolatrar político nesse sentido, entende? Não tem por que a pessoa ficar fazendo isso, fazendo aquilo para defender políticos que no fim eles querem saber só dos impostos e em desviar dinheiro, né? Ou para terceiros que vão estar utilizando, ou então para eles mesmos, né, ficar gastando. E tu sustentando ali a base e sem receber nada.